Amém. Amém, irmãos? Então assim, vamos de novo. O ato de curar, Jesus disse assim: eles falam meu nome, desde que eles falam. Você viu que ela disse eu? Assustaram muito assim. Como assim eu? Foi assim que você fez? E Deus usou uma criança. E não é porque ela é pura. Isso não tem nada a ver. A Bíblia diz que por um entrou o pecado. Então é porque ela é pura? Todos nasceram debaixo do pecado. Todos nasceram destituídos da glória de Deus. Amém? E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu vou trazer para vocês hoje um ensino sobre o que é estar em Cristo, o que é andar em Deus. Amém? E eu vou dizer para vocês, muitas pessoas não vão querer isso, mas aquele que quiser isso vai viver altos níveis em Deus. E não é transferência de unção, não é impartição, mas é a unção de Cristo habitando em você. É muito mais excelente do que uma unção geral. Amém? Amém, irmãos? Quem já ouviu falar sobre isso? Isso é real. Amém? Jesus disse que a glória que ele recebeu, nós receberíamos. Isso está disponível para mim e para você. Mas aí, os teólogos da antiguidade, o que eles dizem? Não, a glória de Deus ele não divide com ninguém. Mas eles não leem esse texto. A Bíblia diz que quando Jesus estava cumprindo a lei, a glória de Deus habitava corporalmente nele. Diga, na carne. Na carne. E sabe o que é isso, irmãos? É a própria vontade de Deus dentro de um homem. Toda vez que eu vejo uma pessoa falando sobre a glória de Deus, ela traz como poder. E eu não entendo como poder, eu entendo como bondade de Deus. Eu vou provar isso para você nas Escrituras. Porque o que emana de Deus é a vida de Deus, a essência de Deus. É o poder criativo de Deus. A essência de Deus é o amor sendo gerado no homem, trazendo o homem para dentro de Deus, por meio de Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos em Deus por causa de Cristo. Quem consegue entender isso? É muito complicado. Amém? Você sabia que Jesus é um lugar? Jesus é um lugar. A Bíblia diz que Ele é a nossa Sião. Ele é o nosso lugar de descanso. Aleluia. É um lugar espiritual que nós vamos adentrar. E este lugar está dentro de Deus, porque Cristo está dentro de Deus. Amém, irmãos? Se você não conseguiu pegar isso, não tem problema. Você vai começar a entender e se familiarizar com esse tipo de coisa. Porque se o Senhor, e assim eu creio que Ele vai fazer, Ele vai começar a escrever no teu espírito quem Ele é. Amém? Quando eu comecei a escrever essa apostila, eu comecei a escrever muito rápido. De repente Deus cortou. Porque a revelação vem dele. Passei 2 semanas no seco. Aí eu falei, não, vou ler um livro, vou fazer, vou produzir. É assim que a gente faz. Isso se chama força do homem. Amém? Não dei conta de ler um livro. Aí Deus falou, vai ler sobre Kathryn Kuhlman, vai ler sobre não sei o que. Eu ia ler coisas que Kathryn Kuhlman tem um ministério de cura, ela tem, mas ela não ensina sobre isso. Amém, irmãos? Eu não sei se quem já teve acesso a Kathryn Kuhlman. Você vai ver que ela diz assim: eu não curo, eu não faço nada, eu estou ali ministrando, ele vem. É mais ou menos isso, tá bom? Só que esse lugar que Kathryn Kuhlman encontrou é esse lugar que eu vou ensinar vocês a entrar. Amém? É um lugar onde você não vai fazer pelo teu esforço. O que acontece? Pessoas vêm pregar, aí elas jejuam, elas correm atrás, elas buscam, aí elas conseguem ministrar. Por quê? Porque elas se sentem preparadas. Por que ela disse eu? Porque ela não se sentia capaz de orar. Entendeu, irmãos? E aí o que acontece? Quando eu não me sinto capaz, em vez de olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé, eu olho para mim. Quando eu olho para mim, o diabo não tem medo de mim. Ele tem medo daquele que está em mim. E quando eu estou, sabe quando eu sempre uso esse exemplo, é um exemplo besta, mas eu tenho certeza que todo mundo vai se familiarizar. Quem já teve um irmão mais velho? Quem já teve um amigo que tinha um irmão mais velho? Aí você fala assim, ó, o cara vai te bater, o cara grandão vai te bater, você diz, ó, meu irmão,
Não é assim que a gente fazia? Cuidado com o meu irmão, hein? Ou a gente tinha briga e arrumar briga com alguém, a gente fala, tipo, pô, não vou bater nele, porque senão eu vou apanhar o irmão dele. Não era assim mais ou menos? Quando a gente vai entrar no mundo espiritual, numa guerra espiritual, nós temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia diz que a Ele foi dado toda a autoridade e todo o louvor. Amém? Só que olha que interessante, quando eu estou nele, ligado nele, a autoridade que ele tem, ele dá. Amém. Então qual é o nível de autoridade que você tem? Todo. Mas você anda nele? Por quê? Porque muitas vezes você tem olhado para você. Quando você chegar diante de uma pessoa e você for orar por ela e você tiver pena dela, a cura não vai acontecer. Porque Jesus não cura ela porque ela precisa de uma cura. Preste atenção, o alvo sempre é Deus. O alvo não é a pessoa, o alvo não é você, o alvo é sempre Deus. Amém? Aí você diz assim, mas então eu vou fazer o quê? Vou olhar para a pessoa enferma e não fazer nada? Você vai declarar a Deus segundo a bondade dele. Você vai trazer a bondade de Deus para a pessoa. Amém? Toda vez que eu vou orar sobre cura, no meu coração eu gero: Senhor, eu sei que tu és bom, e eu sei que tu ama ela mais do que eu. Mostra para ela isso, porque talvez ela não saiba. Consegue entender isso? Amém, irmãos? Se você gerar isso no teu coração, que Ele é bom e que Ele quer fazer isso, Ele vai fazer isso. Por quê? Porque Ele é bom. E hoje eu vou mostrar para você nas Escrituras isso. O que acontece? Todo livro, toda apostila de cura vai te ensinar vários e vários caminhos para você ter fé. Fé que Deus quer te curar. Fé que Deus já fez isso e vai fazer de novo. Só que você consegue olhar para Deus por um atributo, mas você não consegue olhar para Deus para a bondade de Deus, para a essência de quem é Deus. Essa semana o Everton estava pregando aqui na igreja e ele trouxe uma palavra sobre o profeta Jonas. E quando ele começou a pregar sobre Jonas, me deu um start. Quem já ouviu falar sobre Jonas e falou, cara, esse cara era teimoso? Todo mundo fala assim, é ou não é? Mas sabe por que ele era teimoso? Você já parou para pensar por que ele era teimoso? Ele era teimoso porque ele sabia que Deus era bom. O fecho do livro de Jonas, ele termina dizendo assim, ó: eu não queria ir lá, porque eu sabia que tu ia perdoar eles. Consegue entender isso? Jonas conhecia o caráter de Deus, e por isso que ele está dentro da Bíblia. Por isso que ele foi um grande homem de Deus. Aleluia. Sinta a unção do meu Senhor. Porque ele conhecia o caráter de Deus. Quando nós conhecemos o caráter de Deus e conhecemos a bondade de Deus, nós não agimos para com Ele com injustiça. Porque muitas vezes, uma vez eu fui orar para uma senhora, me chamaram para fazer um culto de uma casa de uma irmã da Brasil, não, Deus e Amor. Pensa num cara que gosta de fazer culto no lar. Sou eu. Vamos fazer o culto na casa da irmã. Aí cheguei lá, as irmãs tudo com o cabelo lá no pé. Sabe aquele povo assim que é muito religioso? Mas religioso sentido, eles não amam a Deus? Claro que eles amam a Deus. Mas a maneira deles enxergarem a Deus é diferente da nossa. Você tem que entender que não é porque ele faz uma coisa diferente de você que ele não está amando a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, ó: se eles comem carne de porco, para a glória de Deus assim eles fazem. Mas se eles não comem, para a glória de Deus assim eles fazem. Então você vê que não é o ato que vai definir o seu coração, mas é por que você faz. Amém? Então a sua luta não está se o cara é cabeludo, se o cara usa tatuagem, se o cara não usa, se o cara é homossexual, se o cara é o que for. Amém? Vou explicar isso. E aí você pega, eu entrei no culto,
Comecei a fazer aquele louvor. E aí tinha uma outra moça mais jovem, ela era uma senhora. Tinha uma moça mais jovem, fez aquele nariz assim de crente, sabe? Aquela arrogância. Aquela coisa assim, eu sou serva de Deus, do Deus Altíssimo. E eu fiquei constrangido, eu falei, Senhor, eu vim aqui para trazer a sua presença. O que o Senhor quer neste momento? E eu esqueci aquela situação, botei uma caixinha de som e comecei a adorar a Deus. Lembra do alvo? Quem é o teu alvo? Liga o teu coração no alvo e Ele vai te ajudar. E eu comecei a adorar a Deus e comecei a adorar, e adorar, e adorar. De repente a unção de Deus veio e que começou a queimar o meu coração e a arder o meu coração. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar para esse povo? Aí Deus disse, ela tem demônio, ela tem demônio, ela tem demônio. Eu falei, Jesus, eu não vou falar isso. Eu não vim aqui para isso. Aí eu peguei e botei a mão na pessoa e ministrei a vida de Deus. Porque você vai dentro das igrejas, as pessoas ficam, tu tem demônio, tu tem demônio, tu tem demônio, cuidado, porque a peste, porque a macumba que fizeram contra você. Mas elas não te levam a Cristo. Elas te levam a um lugar onde você não tem fé. A um lugar onde você vai se sentir limitado, travado e preso. Como se o Deus desse século fosse maior do que o Deus de todos os séculos. Ele é o Criador. Não quer dizer que essas armas não têm poder. Eu vou te ensinar a estar num lugar onde essas armas não têm poder contra você. É diferente. Por que essas armas elas pegam em algumas pessoas? Porque elas não estão em Cristo. Elas estão olhando para elas. Amém, irmãos? Vamos continuar. Estou lá no culto ministrando e eu comecei a fazer aquela adoração. De repente Deus disse assim, eu olhei para aquela mulher, eu sabia que ela já teve câncer e estava espalhado sobre todo o seu corpo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Jesus disse para mim, diga para minha serva. E é engraçado que Deus sempre mostra para mim a diferença das pessoas. Porque existe uma diferença entre servo e filho. E existe uma diferença entre filho menor. Eu não sei se todos sabem disso. O servo é aquele que cumpre leis, princípios, e ele está cumprindo porque ele ama Deus. Mas ele ainda não conhece Deus como um pai. Parece que se ele não está produzindo, Deus não está amando ele. Então ele está olhando para ele. Agora, quando você é filho menor, você sabe que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas você não tem consciência de quem você é. E a Bíblia diz que isso em nada difere do escravo. Porque você não é maduro. Você não entende quem você é em Deus. Então Deus ele disse que Ele quer te levar à estatura de varão perfeito. E uma das frases que eu acho uma aberração é as pessoas dizerem, eu sou ser humano, eu não sou perfeito. Eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz, sede perfeito porque eu sou perfeito. A Bíblia diz que o objetivo dos 5 ministérios é levar as pessoas à estatura de varão perfeito. Quer ser santo, quer ser perfeito. Jesus disse assim, se não me engano foi Jesus, ande em amor. E é isso que eu vou ensinar para vocês. Existe um lugar em Deus onde você não vai estar debaixo da condenação. Amém? Pronto. Voltando para a historinha. Eu consigo fazer isso, tá, irmãos? Ir lá e voltar, vai dar certo. Amém? Quando eu cheguei diante daquela mulher, Deus disse para mim, diga para minha serva, diga para minha serva, que eu te enviei hoje aqui, e eu vim visitá-la, e hoje eu curo ela. Preste atenção nisso. Eu repeti as palavras que Deus tirou no meu espírito, eu reproduzi. No que eu reproduzi, essa mulher cai de joelho e começa a gritar. Eu preciso. E eu vou fazer algo que você talvez se assuste. Eu olhei para ela e disse, cala a boca.
Cala a boca. Não é porque você precisa. E muitas vezes o profeta, ele é visto com maus olhos, e às vezes as pessoas olham para o gordinho aqui, e elas acham que ele está agindo com grosseria. Mas eu conheço os princípios espirituais, e nós precisamos conhecer os princípios espirituais. Ele não veio, eu não fui ali porque ela precisava. Jesus não foi ali porque ela precisava. Ele foi ali porque Ele é bom. Consegue entender a diferença? Se ela olhasse naquele momento para ela, para a necessidade dela, ela cura. E eu não queria que ela perdesse. Eu corri um risco muito grande dela fechar o coração. Cala a boca. Cala a boca. Ele vai te curar, porque Ele é bom. E hoje Ele veio aqui mostrar a bondade dEle para você. O toque de Deus você vai sentir hoje. A vida de Deus. Quando eu botei a mão dela e falei, a vida de Deus entre você, eu senti a unção. A vida de Deus. A essência de Deus emanou sobre ela e o corpo dela começou a queimar todinho. Isso já acontece, já faz 3 anos. Você conhece uma pessoa que estava com metástase, câncer terminal, ter perdurado durante 3 anos? Difícil, né? O que acontece? O problema é que essas pessoas, elas recebem a cura de Deus e às vezes elas não conseguem manter, porque elas estão olhando para elas. Naquele momento eu ministrei, era verdadeiro, mas eu não sei se ela vive essa cura ainda, porque eu não tenho comunhão com ela, não sei, não conheço, não acompanho. E muitas vezes você vai se deparar com isso. Uma vez eu orei para uma pessoa, ela não conseguia, ela tinha um problema no joelho, e ela dava assim. E eu orei por ela, e ela não conseguia subir escadas e nem descer escadas. Doía nas articulações dela. Eu fui e ministrei a bondade de Deus. Não preguei Jesus, não preguei nada, eu só cheguei para ela e falei assim, quer conhecer o amor do Pai? Ela olhou assim, eu disse, posso orar por você? Te abençoar? Ela disse, pode. E mais uma vez eu disse, Pai, toca com teu amor. E a unção fluiu. No que a unção fluiu, ela foi curada instantaneamente. Eu falei, sobe a escada, desce a escada, sobe a escada, desce a escada. E isso aconteceu no ambiente corporativo. De repente, quando ela voltou, Jesus disse para mim, diga para ela largar a idolatria. O profeta fala. Eu falei, filho, eu disse para você que Jesus, Ele te ama, e realmente Ele te ama. Ele te deu um sinal para tu saber que Ele existe e que Ele quer se manifestar para você. Diga sinal. Então os sinais são para a glória de Deus. Diga, para a glória de Deus. Amém? Está construindo uma casa espiritual. E ela olhou para mim e disse, eu não largo a minha Maria. E não se surpreenda quando eu tive experiências piores do que essa. Pessoas que entraram no mundo espiritual, viram os demônios agarrado nelas, em um outro ambiente, em um outro momento que às vezes dá uma ira, tá, irmão? E eu faço essas coisas assim, às vezes é estranho, mas acontece. O profeta, ele tem um problema, ele sente o coração das pessoas, tá? E às vezes tem uma ira no coração, é estranho isso. E eu tenho aprendido a lidar com isso, tá bom? E aí, no outro momento que foi com a tua sobrinha, tua prima, não foi? Ela tinha uma tatuagem de Maria, grandona, parecida. E ela disse, eu sou usada por Deus, enfim, etc. E eu sabia que era só demônio que estava ali. Era depressão e não sei o que, tentou suicidar, um monte de coisa. Só que ela não estava olhando para Deus. Ela achava que já tinha Deus. Se eu estou em soberba, se eu não estou com o coração aberto, eu não posso ser curado.
Curado que eu digo é levado a Deus, não cura física, amém? Porque a cura física, ou ter uma experiência com Deus, é sinal, amém? Sinal. Esse sinal, ele serve sim, para que a pessoa conheça ou tenha um abraço de Deus, um contato com Deus, sim ou não? Nós não sabemos se aquela pessoa que está chegando até você conhece a Deus ou não conhece a Deus. Então não importa se ela é incrédula ou não é incrédula. Enfim, essa pessoa, quando ela veio até a mim, ela não queria nada. Eu falei para ela assim: abre mão dessa tua tatuagem, renuncia. Ela disse: jamais, eu só quero que você ore por mim. E eu fiquei irado. Mas uma ilha que eu não sei explicar. Aquilo serviu mais para mim talvez do que para ela. Eu falei: Deus, mostra para ela onde ela está presa. Puf, no chão. Começou a ver um monte de demônio, começou a berrar desesperadamente. Se não. E o Jesus traz ela de volta. Só que ela, ali naquele lugar, eu olhei para ela e falei: filha, larga a mão do santo. Não. Ela vê nos demônios. Ela disse: não. Consegue entender a dureza do coração do homem? Eu prego muito sobre a mente e sobre o coração, exatamente por causa dessa revelação do amor. Porque se Deus conseguir alcançar o coração do homem e deixar ele humilde, acabou. O que é ser humilde? Não é ser bobo, irmãos. Ser humilde é estar aberto para ser conduzido por Deus. É você não se sentir independente, achando que você pode ou que você sabe, porque poder você pode fazer o que você quer. Mas ao ponto de que as suas atitudes vão te levar a algum lugar, se você acredita na Bíblia, eu quero te trazer um versículo. Maldito o homem que confia no homem, que do seu braço faz sua força. Diga: maldito. Maldito. Começou andando em você, já é maldito. Vai acompanhar você, maldição. Eita, sim. Sabe o que é pior? A Bíblia diz que o que você não planta no Espírito, planta onde? Na carne. Se você planta na carne, a Bíblia diz que é pecado. Não, mas aí não existe ninguém que anda assim, se não existe. É assim que eu vejo as pessoas falando. Existe sim. Andar em espírito não é você andar chapado toda hora, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Andar em espírito é você andar com o coração voluntário para Deus. É você passar o dia aberto para Deus estar com você e falar com você, te mover. A Bíblia diz que aquele que morre, diga morre, pelo amigo, não é pela família, é pelo amigo. Diga amigo. Não é pela família, é pelo amigo. Jesus disse que ele se torna amigo dele. Quando você tiver um coração disposto a morrer pelo próximo, porque ele está falando de próximo, você vai andar em comunhão com Cristo, ligado em Cristo. O problema é que muitas vezes nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Sabe o que significa Senhor? Dono. Diga dono. Quem tem carro aqui? Se eu chegar hoje, entrar no seu carro, não seja educado não, seja verdadeiro, pegar ele, dar um rabiscão nele, furar o pneu, você vai ficar com raiva ou vai ficar feliz? Com raiva, vai ou não vai? Por quê? Você vai dizer: ô rapaz, meu carro, meu, não é assim? Pois é, você disse para Deus que Jesus seria o teu dono. Ele tem direito de fazer o que ele quer. Só que a Bíblia diz que ele te libertou para a liberdade. O apóstolo Paulo diz que ele se faz escravo de Cristo. É uma escolha sua. É você entender que tudo coopera para o amor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Tem muita diferença, tem ou não tem? Olha só, o diabo vai fugir de você, ele não pode te tocar, não é assim que a gente fala? É que é? Resistir ao diabo é fugir de vós, não é assim? Pois é, mentira. Submetei-vos a Deus. Diga: submetei-vos. Está debaixo do poder de Deus, ou seja, do senhorio de Deus, do domínio de
Deus, aí o diabo vai fugir. Se eu cumprir um princípio espiritual, Satanás ele sai e ele diz: eu te pego. Muitas vezes eu expulsei demônios e o demônio saiu caminhando comigo: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E eu ouvia ele. E eu andava em fermento. Ainda não entendia essas coisas. E ele mexia comigo mesmo. Porque a justiça ainda bradava aqui dentro, a justiça própria. Eu não te sirvo, eu não leio, eu não fui na igreja, eu não li a Bíblia, não é assim? Sim ou não? Senhor, eu faço um monte de coisa e eles estão se dando bem. Não é justo. Como eu ouço essa frase, irmãos, como eu ouço essa frase. Não é justo. Né, Fran? Essa semana eu ouvi, né? Não é justo. E o que acontece? A gente sempre chama para nós. Quando nós chamamos para nós, maldito o homem que anda segundo a sua força. Você pode estar assim: Jonathan, esse negócio é sério e é difícil, hein? Te assustei? Irmãos, a minha filha tem 2 anos e pouquinho. Quando ela era bem tiquinha, ela estava caminhando e ela aprontava, ela errava, vacilava, e eu sorria com ela. Eu olhava e ficava feliz. Ela cambaleando, sabe? Tá tentando caminhar, levantava, caía, aquilo me alegrava. E um dia Deus disse isso para mim, e eu preguei isso para os meninos aquele dia, que nós somos assim com Deus. Quando nós estamos confiando nele, estamos aprendendo, Deus não te julga conforme a sua ignorância. Ele aceita o teu processo, o teu crescimento, e ele te guarda e te protege. Diga glória a Deus. Agora, se eu estou cambaleando, estou soberbo, eu não estou confiando em Deus. Consegue entender a diferença de um coração puro? Isso é um coração puro. É você saber que você está fazendo para Deus, mas talvez você esteja errado. Sim ou não? Consegue entender isso? É você sempre estar aberto. Eu tenho um negócio dentro do meu coração com dízimo. Amém, irmãos? Eu não prego dízimo. Eu não prego dízimo. Por causa da revelação que está no meu coração. Tá bom? Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E toda a bênção de Abraão, ele transferiu para a gente. Sabe quando que Abraão dizimou na vida de Melquisedeque? Após ser abençoado. Ou seja, foi pelo dízimo que ele foi abençoado? Impossível. Sim ou não? Quer pior do que isso? A Bíblia diz que desde a fundação das coisas, lá no princípio, ele já tinha nos abençoado. Entendeu? Agora, honrar a Deus. Abraão escolheu honrar a Deus. Ele disse: eu vou dizimar. Sabe o que Deus te pede hoje? Seu dízimo? Não, vou. Tua vida. É muito mais difícil. Tem mês que eu dou o que eu não tenho. E Deus sabe do que eu estou falando. Por quê? Não é porque eu quero aparecer para você. Ele não sabe quanto eu devo. Ninguém sabe de quanto eu devo e quanto eu não devo. Porque isso é uma condição de coração. Vai chegar um momento na minha vida que meu coração vai estar tão morto que as coisas vão passar pela minha vida. Prosperidade, bênção de Deus. Porque isso não vai me prender. Agora, se eu ficar limitado ao meu dízimo, não, os 10%, você vai ver como Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês são tão minuciosos nos dízimos, nas hortelãs, nos coentros. Esperem o mais importante da lei, da vossa lei. Ele não disse da lei dele. Você pode procurar as escrituras do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, até o final das histórias de Cristo, se ele chama a lei dele. Ele diz a escritura, a vossa lei, a lei de Moisés,
a lei da morte. Assusta, irmão. Eu não sei por que Deus está puxando para isso, tá bom? E eu vou continuar, não me importa. Então, a vossa lei, o que Jesus estava querendo dizer? Que de alguma maneira, do princípio ao fim, o que Deus quer na verdade é que o homem ande em amor. Qual era o mais importante da lei? O amor, a misericórdia. Amém? Quem lembra desse texto? Todo mundo lembra desse texto? Ou vocês esquecem o mais importante. Ele não está dizendo que você tem que cumprir aquilo. Ele está dizendo que eles que se baseavam naquilo esqueciam o mais importante. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo não gerava glória. Aquilo não gerava reconhecimento da sua sociedade. Que eles viviam Judéia. Não gerava. Aquilo não gerava um reconhecimento, porque ele chegava diante do sacerdote, olha, eu disse ele aqui, ó. Olha, irmão, olha o posto desse mano. Não gerava. Porque Jesus ensina para dar com uma mão e se contentar com a outra. Qual é a honra que você tem? Amém? Então assim, por que eu estou falando isso? Não sei, mas eu estou falando. Eu quero que você entenda que para andar em Deus, você tem que morrer para você. Jesus disse que nós deveríamos fazer mais do que os fariseus. Se o fariseu dava 10, você vai dar 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, tudo. Amém? Quem escolheu dizimar? Abraão. O problema de Caim e Abel não foi a oferta, foi o coração. Amém? Amém, irmãos? Caim pegou qualquer coisa para honrar a Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Deus é qualquer coisa? Ele só quis cumprir um rito. Triste, né? Então, é isso que Deus vai estar sondando agora. Por isso que Jesus diz, lá foi dito que o homem que for pego em adultério, eu porém vos digo, se em teu coração. Por que em teu coração? Porque é um lugar onde ninguém consegue enxergar, mas o Senhor enxerga. Ele diz, o Espírito esquadrinha o nosso coração. Aí você pode estar assustado, meu Deus, agora eu tenho que andar vigiando que nem cavalo, assim. Não, irmãos. Eu vou te ensinar a confiar na bondade de Deus. O que é confiar na bondade de Deus? É você confiar que quando você se submete a Ele, ainda que você erre, Ele está com você e Ele vai te ajudar a sair deste lugar. Lugar de prisão, lugar de aprisionamento. Porque o quanto mais nós confiamos na bondade de Deus, mais Ele nos tira desse lugar de escravidão. Amém, irmãos? Amém? Então, quando eu pensei em fazer um seminário sobre cura, Deus disse para mim, não, eu quero que você fale sobre Souza. Souza é liberdade, amém? Quem promete para mim que não vai chegar na sua igreja pregando contra Cristo, não vai te fazer isso. Não vai pregar contra dízimo. Irmão, isso é voluntário. Amém? Se você vai num lugar onde aquele pastor entende que comer carne de porco é pecado, você não vai pregar contra isso. Você vai ficar quieto. Porque você vai fazer o seu irmão pecar. E esse pecado tem muito problema. Tá bom, irmãos? Amém? Cristo te libertou para a liberdade, para que você viva em liberdade. Mas é você. A liberdade que Ele tem em Cristo é dano. Amém? Sim ou não? Agora eu não me apoio nisso, eu me apoio nele. A Bíblia diz que Ele é a minha força, Ele é a minha provisão. E você pode ter certeza, irmãos, que eu estou sempre dando mais do que o meu dízimo. Sempre. Todo mês é mais do que o meu dízimo. E não é contar, esse mês vou dar 300, esse mês vou dar 200. Não, não é. Chega na hora, Deus fala, tá bom assim. Entendeu? É assim que funciona. Por quê? Porque o teu coração é um altar, ele tem que queimar. Tem que queimar, sempre sacrifício, amém? Mas olha só, vamos começar aqui. Essa apostila tem como objetivo te ajudar a refletir sobre alguns assuntos sobre a obra de Cristo. O Evangelho, as boas novas. Todo mundo sabe que Evangelho significa boas novas. Então o que Cristo veio fazer conosco foi trazer uma boa nova.
Você já entendeu e já pensou qual é a boa nova? Qual é a boa nova? Qual é a boa nova? Aí as pessoas pegam e repetem aquele texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por mim. Irmãos, é uma verdade? É. Mas o cara vai olhar lá fora, mas eu não sou pecador, eu sou bom, não roubo, não mato, não sou assassino. Sim ou não? É mais profundo do que isso. Amém? Quando nós chegarmos a uma condição em Deus, que as tuas palavras vão se tornar espírito e vida, às vezes você vai estar falando maracujá, e Deus vai estar falando dentro do espírito da pessoa: se arrepende, se arrepende. Porque você vai se tornar uma carta viva de Deus. Você não vai depender do teu conhecimento, mas Deus vai estar contigo, caminhando contigo. A Bíblia diz: não se preocupe com o que falar perante os grandes, mas abra a tua boca e eu a encherei. Ele vai encher a tua boca. Se você começar a pensar o que vai falar para aquela pessoa, significa que vai sair uma informação, não uma revelação. Aquele que esquadrinha o coração é o Senhor. E aí você vai dizer assim: não, então eu tenho que esperar o trovão, o relâmpago. Não, irmãos, ele está dentro de você. Vai vir com um pensamento. É assim que vai fluir mesmo. Vai ser natural. Você vai começar a falar e nem sabe por que está falando. Aí você vai ver a pessoa chorando na tua frente e assim: Jesus, o que está acontecendo? Aí você, vou continuar, deixa para lá. E você sai, aí você vira uma pessoa, entendeu? Nossa, fez muito sentido. Aí você: Jesus, não entendi nada, Jesus, mas valeu a pena. Irmãos, acontece direto. Direto acontece isso comigo. Eu começo a contar as historinhas da minha vida, começo a contar, de repente eu vejo a pessoa chorando, eu baixo a cabeça, continua. Porque eu não sei o que está rolando. E Deus está ali trabalhando. Sabe o que se chama isso? Amor de Deus. E aí no final eu saio feliz. Nossa, Deus, tu é o máximo. Não sei nem o que ele fez, mas ele fez algo. Amém, irmãos? Isso é top. Então as boas novas é que Deus trouxe Cristo para nos restituir a um lugar. Amém? Um lugar que um dia já foi nosso. Amém? Deus, quando criou Adão, Ele criou ele alma vivente. O que é a tua alma? É a minha psique, minha maneira de pensar, a minha existência. O que me difere dela é o meu eu, o que a gente chama de personalidade, alma. Então Deus fez Adão alma vivente. Ele carregava um pensamento de Deus. Aleluia. E sabe o que Deus fez Cristo? Ele fez a verdade. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo eu sou o pensamento de Deus ao vosso respeito. Legal, né? Irmãos, as pessoas elas têm muita raiva de mim quando eu digo que isso aqui não é a verdade. Isso aqui é as Escrituras. É a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A minha alma precisa da Bíblia. Os meus pensamentos precisam da Bíblia. Porque essa informação dentro de mim, Deus pode gerar revelação. Mas é Ele que gera a revelação. É Ele que tira. A Bíblia diz que o mesmo véu que estava sobre Moisés era o véu que impedia. E esse véu era Cristo. O véu foi rasgado para que o coração pudesse enxergar. Então, enquanto o véu está no teu coração, ou seja, enquanto Cristo está te impedindo de entender a Escritura, se você anda em justiça própria, você nunca vai entender a Escritura. Sabe por quê? Cristo é a tua justiça. Quando você depende de Cristo, você não tem mais o véu. Por isso que Moisés tinha um véu. Amém, irmãos? Por isso que o velho tabernáculo tinha um véu. Por isso que ele é a porta. Amém? Não se ofenda, irmãos, eu amo a Bíblia. Você não tem noção como eu amo a Bíblia. Amém? Mas eu amo mais a pessoa de Cristo. Consegue entender isso, irmãos? Ele diz, eu sou o caminho. Esses dias eu preguei sobre isso. O Caio até riu de mim. Ih, Deus chamava comigo faz tempo. Cristo é o caminho. E o caminho é uma pessoa.
Sabia disso? Que aquelas pessoas perseguiam os discípulos, os apóstolos, porque eles eram do caminho. Eles eram conhecidos como o do caminho. Alguém já te disse que tu é do caminho? Ninguém, é difícil, né? Mas você talvez não tenha percebido, mas as pessoas olham para você e dizem: você acha que é dono da verdade? Sim ou não? Tu é do caminho. Amém? Vamos continuar. Quem está gostando, irmão? Quem está entendendo? Amém? Vamos começar da origem. Peraí. O motivo e qual a realidade que a humanidade vive e qual ela deveria viver. Vamos começar da origem. Quando Deus criou o homem, Ele colocou num lugar chamado jardim, do hebraico Gaeden. Tem um significado, jardim. Septuaginta, a tradução é do hebraico, jardim, Éden, planície, cercado, murado, delícia, entre outros. Já no grego, paraíso. Deus criou o homem e colocou ele num lugar chamado parque de diversões, lugar de delícias, lugar de prazeres. Você já parou para pensar o que o homem fez para merecer nascer e ser criado e colocado num lugar para que ele viva em prazer? O que ele fez para merecer? Não, ele cumpriu a lei, ele cumpriu as escrituras, ele orava muito, ele produzia. Cara, olha, Adão e Eva estavam o tempo todo orando. Tá, meu irmão? Eles estavam em comunhão com Deus. Amém? Seu espírito estava em comunhão com Deus. Amém? O tempo todo, sim. Podemos então dizer que Deus colocou o homem em jardim de prazer, e o Senhor criou o homem para ter comunhão com Ele, tendo prazer nele, o homem e o Senhor. Imagine o homem foi criado na plenitude de Deus, perfeito nele. E a própria vida de Deus habitava no homem, o Zoe de Deus. Diga, Zoe de Deus. Amém? Na Bíblia existem 3 palavras que significam vida, tá bom, irmãos? Eu vou falar sobre elas. Quando você lê vida na Bíblia, não se assusta, porque às vezes não está falando de Deus, e às vezes não está falando de você, e às vezes não está falando da natureza. Amém? Olha só, em muitas partes das Escrituras a palavra vida aparece, mas existe mais de um sentido. Segue algum deles. Psique deriva da nossa alma, da palavra alma. Em linhas gerais, é o hálito da vida, o coração, o interior do homem, ou ser vivente, a maneira de um homem pensar. Diga psique. É quando o homem ele tem a sua característica pelo que ele é. Amém? Aleluia. Bios, maneira de viver, tempo de vida. Comportamento nas suas manifestações externas. O que é a bios? É quando você está vivo ou morto. Nasceu, morreu. Só isso. É o ato de existir nesse plano terreno. Amém? Isso é bios. Por isso que é biologia, o estudo da vida. Amém? Zoe. Quando fala de Zoe, irmãos, é o próprio Deus. Amém? Diga glória a Deus. Por isso que quando eu falei, Deus, a tua vida é o Zoe. É Deus entrando nele. Quando você ministra isso, Deus vem forte. Mas você precisa entender o que é isso. Agora você entende. Você tem noção. É muito bom, irmãos. Zoe, a vida eterna, ou a vida de Deus, a natureza de Deus, a plenitude da vida, a natureza de Deus. Nesse sentido, o que o homem perdeu foi o Zoe de Deus, a comunhão com o Senhor, o canal de comunicação do Espírito do homem com o Pai dos Espíritos. Diga, Pai dos Espíritos. Você é o Espírito, amém? Mas quando você não está em comunhão com Deus, o teu espírito não está ligado em Deus. Amém, irmãos? Por isso o Senhor Jesus disse no livro de Mateus 8:22: segue-me e deixe os mortos sepultarem os mortos. Quem já leu esse texto? É interessante porque quando a gente lê o texto, você vê um homem, bios,
vivo, falando para Jesus: não, vou lá enterrar meu pai. Ele está vivo. Aí quando você lê Jesus, deixa os mortos enterrar os mortos, ele está vivo. Sim ou não? Então o segredo ali é que Jesus está dizendo a condição deles para com Deus. Eles estão separados de Deus. A palavra morte significa separado. Amém, irmãos? Então o mundo está separado. Quando vocês eram inimigos de Deus, Jesus morreu por vocês. Inimigos separados. Entendeu agora? Por que Jesus precisou morrer? Porque nós éramos inimigos. Vamos continuar. Mas o mundo não sabe que é inimigo de Deus não, viu, irmãos? O mundo acha que Deus está para todos. E realmente Ele está. O problema é que se você não invocar o nome dele, você nunca vai ser salvo. Nunca vai ser salvo. Se você não invocar o nome dele, você não vai ser salvo. Por quê? Porque você tem que aceitar o que Deus instituiu. Ele é Deus, não eu. Lembra do olhar para Ele, não para você? Irmão, se você aprender isso, acabou. Você não vai mais andar em condenação. Porque você vai fazer porque se sentiu de Deus. E se você errar, você vai dizer: Deus, o Senhor sabe que o coração estava puro. Eu quis fazer mesmo, de verdade, porque eu senti que era do Senhor. Me perdoa, mas me ajuda da próxima vez. Ele não vai te condenar. E a condenação não vai vir sobre você. Amém, irmãos? Imagine o Senhor Jesus falando de pessoas que estão vivas, Bios e psique, mas não tem o zoe de Deus. Porque se não seguir a Jesus, é impossível conhecer o Pai. Quem o Pai é, ninguém sabe, exceto o Filho. Aquele a quem o Filho estiver disposto a revelá-lo. Se Jesus não revelar Deus para você, você nunca vai conhecer o Pai. Forte, né, irmãos? Se você não se submeter ao senhorio de Jesus, Jesus disse: eu queria vos iluminar. Se esse povo abrisse o coração e ouvisse com os ouvidos e me enxergasse com os olhos, eu os curaria. A intenção de Deus sempre é te levar a um lugar nele. E Cristo é o intermediário. Amém? Ele carrega essa mensagem. Quando Cristo estava na terra, ele tinha essa função. Agora o Espírito Santo fala de Cristo para Cristo fazer isso. Consegue entender? Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Falando de quem? Do Espírito Santo? Não, diga de Cristo. Ele está convencendo o mundo do pecado. Aí o Espírito Santo está aí na terra dizendo assim: prostituta, mentirosa. Claro que não, irmãos. Não dá. Pastores que estão em cima de púlpitos pregando contra o pecado dessa forma, elas estão sendo boca de Satanás. Amém, irmãos? Porque não pode, a gente não traz condenação ao coração das pessoas. A gente traz Cristo para as pessoas. A gente constrange elas com a bondade de Deus. Consegue entender isso? A Bíblia diz que quem é da luz se limpa cada vez mais, e quem é nas trevas se lambuza, se suja. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Preste atenção. Quando você, aquele texto diz assim, que o Espírito Santo está convencendo o mundo do pecado singular, um pecado só, porque não creram em mim. Diga: não creram em mim. Qual é o pecado? Não crer em Cristo. Se você não crer em Cristo, você nunca vai conhecer o Pai. Jesus diz: eu vim para que todos te conheçam. Qual é o propósito dele? Fazer conhecido a presença do Pai. Aleluia. Deus quer que você o conheça. Aleluia. E a vida eterna, o Zoe, é esta: que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? O que é a salvação? Conhecer o Pai. Aleluia. Pastor, então não é ir para o céu? Não. É conhecer o Pai.
Conhecer a bondade do Pai. Faz Senhor. Amém? Conhecer a bondade do Pai. Esta é a vida de Deus. Amém, irmãos? Quem entendeu? E aí o que acontece? As pessoas querem viver isso só lá no céu. E isso está disponível onde? Agora. Agora. O melhor dessa terra. Eu sempre digo que o melhor dessa terra as pessoas acham que é carro, carta, dinheiro. O melhor dessa terra é papai. Amém? Cabe ressaltar. Ali eu já li. Quem tem um filho tem a vida, o Zoe, a vida eterna de Deus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, para que eu tenha a vida, a presença de Deus, eu tenho que ter o Filho. Amém? Por isso que ele diz que ele é a porta. Ele te leva a algum lugar. Amém, irmãos? Cabe ressaltar que no Gênesis, o princípio, o homem tinha comunhão com Deus e tinha apenas uma lei. Diga, uma lei. Irmãos, uma palavra que substitui bem essa palavra lei é princípio. Amém? Princípio. Por que princípio? Primar. Eu preciso primar em fazer algo. Amém? Amém, irmãos? Então, às vezes a lei, você acha que você está sendo vigiado por ela. Não. É um princípio. É algo que Deus está trazendo para você te ajudar. O apóstolo Paulo diz assim: o aio que vos conduzia, o condutor que te guiava, o professor, ele estava falando da lei. Amém? A lei te levava a algum lugar. Aleluia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Irmãos, o homem morreu? Bios não. Fisicamente não. A psique do homem, ela foi deturbada. Amém, irmãos? A alma do homem foi deturbada. Por isso que você vai ver o salmista dizendo: ó minha alma, porque está abatida. Tem um texto, não me lembro onde é que é, mas eu sei que está na Bíblia, que ele fala assim. Ele fala bem assim, deixa eu tirar esse negocinho. Tem um texto que está na Bíblia que fala sobre a minha alma. Ele diz assim: ó alma, resplandece tu que dorme, vem para a luz. Essa luz é o próprio Cristo, trazendo a psique do homem para o conhecimento de Deus. Aleluia? Quem está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Vamos ver onde eu parei. Eu dei uma futucada aqui. Pronto. O significado da palavra morte no grego está anatos e tem sentido de separação. Veja o exemplo abaixo encontrado nas Escrituras. Porque este filho meu estava morto. Esse texto aqui é do filho pródigo. Amém? Filho pródigo. Quem conhece a história sabe. Não, vocês querem colocar a cadeira aqui? Vocês estão com a pessoa meio dura assim? Quer? Tá bom assim. Porque este filho meu estava morto. Bios? Não. Era o que? O Zoe de Deus. Ele estava longe de Deus. Porque este filho meu estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Comunhão, achado. Reviveu e tinha-se perdido e achou-se. Segue abaixo outros textos das Escrituras que têm o mesmo sentido. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Diga, ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele fez comunhão contigo, vocês estando longe de mim. Eita, não está escrito isso ali, tá não, né? Mas agora você consegue entender isso. Quando você estava separado de Deus, Ele se apresentou para você. Aleluia. Glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados. Irmãos, por que eles estavam mortos? Porque pecado é sair do caminho de Deus, sair do pensamento de Deus, da vontade de Deus. Lembra que eu expliquei sobre isso? Em você estar deixando Ele te conduzir.
Tudo está alinhado a isso, irmão. Irmão, depois que Deus mostra isso, a Bíblia vira, nossa, vira um brinquedo. É uma delícia. Amém? Nos quais andastes outrora segundo o vosso curso deste mundo, ou seja, conforme os pensamentos, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo o que o diabo quer ensinar para vocês, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha de novo, pensamento, aleluia, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. O que ele está dizendo quando ele fala de inclinação das vossas carnes? Ele está falando da sua conduta, do seu pensamento, da sua maneira de agir. Aleluia. Vê para o que quer. Aleluia. Glória a Deus. Segundo as inclinações e a vontade da carne, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira. Irmãos, lá no Éden, quando o homem escolheu comer daquele fruto, não é a maçã, tá? Fruto é resultado de algo, amém? É algo que resultou. Aquela árvore resultava algo, ela trazia um conhecimento, amém? Um conhecimento que estava deturbado, tinha fermento. Era um conhecimento que era bom, mas também era ruim. Era um conhecimento que te afastava de Deus, mas que também podia te trazer para Deus. Amém? Então, quando Eva olhou para aquela fruta, aquela árvore, ela viu que era bom para comer? Não. Era bom para o entendimento. Sabe o que ela desejou? Soberania, independência. Ela desejou ser Deus. Eita! Qual foi o pecado do diabo? Desejar ser Deus. Ela saiu do lugar de proteção do jardim do Éden e agora quis andar segundo a sua força. E aí Deus diz: por que tu fizeste isso? Do teu suor tu vai viver. Tu não quer o meu cuidado. Eita! Por isso nós vamos viver do cuidado dele. De graça em graça. Aonde nós botarmos a mão vai ser abençoado. Vamos ter favor de Deus. Graça em abundância. Porque nós dependemos dele. Aleluia. Aleluia. Me ajuda, me perca às vezes, irmãos. Pronto. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Pensamento. Se os teus pensamentos querem se distanciar de Deus, já era. O que Deus disse para Caim e Abel? Caim, se tu procedesses mal, se tu procedesse bem, não faria bem para ti. Mas como procedestes mal, então vamos aqui, no teu coração, acabou. Tu não me honrou, tu não me quis. Amém, irmãos? E Deus não ia condenar ele. Deus só tratou ele conforme o seu coração. Amém, irmãos? Aqui. O Senhor Jesus, após ressuscitar, faz algumas declarações intrigantes. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Irmãos, essa palavra Consolador, ela vem com um significado de advogado, de auxílio. O Espírito Santo, ele está na terra para te ajudar. Amém? Você tem um amigo, um ajudador. E sabe o que é o pior? Você vai ver que a igreja, de um modo geral, ela meio que não usa o Espírito Santo. Ela depende do seu conhecimento. Por isso ela é maldita. Terrível, irmãos. Por que ela é maldita? Porque ela não confia nos caminhos de Deus, no conselho de Deus. Quando você começa a olhar para Deus e deixar